Bom dia a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma reflexão do meio-dia. Nós estamos numa série de reflexões sobre o tema a contextualização da fé do Novo Testamento. Estamos tentando aprender com a fé daqueles que expressaram fé no Novo Testamento. Então, o nosso desejo é aprender com estes homens e mulheres que expressaram sua fé no Novo Testamento. E hoje nós estamos aqui para mais um momento de manifestação da fé. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tem o texto de Lucas 7:1. Bom dia. Bom dia, Jailson. Ian, eu queria que você desse aí um toque se o fundo musical está alto ou se está normal. Capítulo 7 e o versículo de número 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Hoje nós vamos falar que fé e prática caminham de mãos dadas. Hoje nós estamos na série que foi iniciada ontem. Então nós estamos numa série que foi iniciada ontem sobre a contextualização da fé neotestamentária. Ou seja, o que é a fé manifestada, expressa por aquele povo do Novo Testamento tem a nos ensinar. E hoje nós vamos falar sobre a contextualização da fé. E dentro desta série, hoje nós abordaremos que fé e prática caminham de mãos dadas. Obrigado, Ian. Diz assim o texto: e depois de concluir todos esses discursos, perante o povo entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, do meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são
o servo enfermo. Hoje nós vamos ver que a fé, ela nos põe em movimento, que a fé, ela caminha de mãos dadas com a ação, que não existe fé verdadeira. Bom dia, Vanusa, Deus te abençoe. Bom dia, Jailson. Então a nossa reflexão de hoje é: a fé caminha de mãos dadas. A fé e a prática caminham de mãos dadas. Então o que acontece? A história de fé aqui que admirou o próprio Jesus e que ele disse que não achou igual em Israel é a fé de um centurião. Este centurião é um centurião que está em Cafarnaum. Centurião era um homem que comandava uma centúria, ou seja, 100 soldados. E havia a corte, que era composta de 600 soldados. E havia no exército romano a legião, que era composta de 3 a 6 mil. Então, vindo de lá para cá, a legião era composta de 3 a 6 mil, a corte de 600 e uma centúria de 100 soldados. Então este homem estava em Cafarnaum. E este homem o que me chama a atenção é porque ele é provavelmente um temente a Deus. O que é isso? É que existiam os judeus, existiam aqueles gentios, porque esse homem provavelmente era um romano, politeísta, adorador de vários deuses no início. E ao chegar na Judéia, e mais precisamente em Cafarnaum, ele fica empolgado com muitos que estavam cansados dos pecados dos seus dias. Quer ver? Leia os 12 Césares de Suetônio para que você tenha uma noção de como era a imoralidade nos dias do Império Romano. Então o que acontece? Esse servo, esse centurião, ele chama alguns judeus. Então ele é temente a Deus, porque havia o judeu, aquele estrangeiro que havia se convertido à fé judaica e passado pelo ritual do batismo, da circuncisão e do oferecimento de sacrifício. Então ele era considerado agora como um judeu. Ele era chamado de prosélito. Ele era de outra raça, mas que vivia sobre as regras do judaísmo. E existiam aqueles que eram chamados de tementes a Deus, pessoas que frequentavam a sinagoga, pessoas que ouviam, pessoas que acreditavam, mas pessoas que ainda não tinham se decidido a fazer a circuncisão, a se batizar. Então provavelmente esse homem eram estes. E a primeira lição de fé. Então, antes eu vou contar a história rapidamente. Ele chama alguns judeus, porque ele amava a nação, ele passou a amar aquela nação, certo? E ele construiu a sinagoga. Ele tinha o apoio da liderança, certo? E a primeira lição que nós vamos aprender com esse texto de que a fé e a prática caminham de mãos dadas é que este homem aprendeu a crer, e a fé tornou este homem alguém que age, alguém diferente. Esse é um centurião diferente. Então a nossa primeira lição é que a fé nos torna diferentes. Ou a fé nos torna únicos. A fé nos torna ímpares, singulares. Porque este homem é distinto. Porque todo romano odiava Israel. Porque o povo de Israel era carne e pescoço, difícil, não se submetia.
vivia em rebelião, não aceitava o domínio romano. E era comum, quando os imperadores e os poderosos de Roma queriam punir um soldado, mandá-lo para Israel. Porque além dos soldados não gostarem, além daquilo já ser visto como uma punição, eles iam com ódio. Eles iam com raiva, porque eles achavam que estavam indo para o fim do mundo. Mas esse homem que chega, talvez cheio de ódio, disposto a matar, disposto a pegar os judeus e colocá-los na linha, esse homem chega e é atraído pela pregação da sinagoga. E é atraído pela leitura da Torá. E é atraído pela leitura dos profetas. E acontece uma mudança na vida dele. Ele começa a amar quem antes ele odiava. E fé é isso. A fé nos leva à prática. A verdadeira fé faz com que a gente ame quem a gente antigamente odiava. A fé nos faz ter uma nova percepção da realidade que nos rodeia. Aquele homem que veio para ali odiando, achando Israel, participou do Fabiano, o fim do mundo. Aquele homem agora, que tinha a nação de Israel como uma nação que prejudicava, uma nação que dava trabalho. Talvez ele tivesse dito antes de conhecer, por que não me mandaram para o canto? Por que eu fui alocado para cá? Por que eu fui destacado para cá? Mas Deus tem seus caminhos. E aquele homem agora passa a amar a nação. Era muito difícil um judeu, um romano amar a nação de Israel. Mas ele era agora um homem de fé. Ele era agora um homem temente a Deus. E ele agora se tornou um homem diferente. Ele ama quem era normal odiar. Meu irmão, fé nos torna diferentes e não esquisitos. Tem gente que acha que a fé torna esquisito. E aí a gente tem umas roupas esquisitas. Uma maneira de falar esquisita. Um jeito esquisito de andar. Uns gritos esquisitos. Umas roupas esquisitas. Mas esquisitice não é sinônimo de mudança. É muito fácil ser esquisito. Monges são esquisitos. Religiões orientais são esquisitos. Pessoas que se aderem a elas ficam pessoas esquisitas. Mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam diferentes. Diferente é quando você ama quem você devia odiar. É quando você passa a amar aquele que dá trabalho. É quando você começa a trabalhar no benefício daqueles que ninguém gosta, que ninguém quer, que todos rejeitam, que todo mundo acha que não tem jeito. E aí este centurião agora é diferente, a fé o torna diferente. Duas coisas ele faz.
primeira, e o testemunho não é dele, o testemunho é do outro. A liderança judaica vai ter com Jesus. A liderança judaica não gostava de Jesus. Você vai ver que tudo aqui está diferente. Este é um texto único. Este é um texto diferente em todos os aspectos. Primeiro você vê um romano amando a Israel. Então a fé o tornou diferente. A fé o fez amar. Ele chegou ali, passou a conhecer, passou a frequentar a sinagoga, talvez até como maneira de que todo oficial tem de fiscalizar, de vigiar. E ele vai, né? E ao invés de pegar, ele é pego. E ao invés de achar, ele é achado. E ao invés dele encontrar erro nos outros, ele encontra erro nele. E ao invés dele atingir os outros, ele é atingido poderosamente pelo poder da palavra de Deus. E é por isso que lá na frente, Ednar, Deus abençoe, é por isso que lá na frente ele vai falar do poder que tem a palavra criadora de Jesus. Porque ele foi impactado pela leitura da palavra. Pela leitura que era feita na sinagoga todos os sábados da Torá e dos profetas. E por isso ele mudou. E nós temos gente que nunca mudou. Nós temos gente que precisa aprender com Jesus Cristo. Por isso eu digo, meus irmãos, que se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos ver que muitas das nossas práticas não estão em consonância, em harmonia com o Novo Testamento. Nós vamos ver que nós entramos numa religião, que nós passamos a crer nos conceitos defendidos por uma instituição, mas que nós não mudamos de verdade, mas que nós continuamos do mesmo jeito, que nós ouvimos todo dia, que o que não falta são leituras, pregações, todo culto à leitura. A Bíblia é lida e mentalmente conhecida, mas ela não entra no coração. Uma grande maioria, ela nunca produziu transformação. E este homem, ao ouvir a palavra de Deus, recebeu-a com fé. Recebeu-a com fé. E ao recebê-la com fé, ela introjetada, internalizada agora, ela o torna um homem diferente. E aí ele passa a amar. E aí ele passa a amar aquelas pessoas agora. Irmão, é muito fácil amar quem está acima. É muito fácil amar quem tem mais dinheiro do que nós. É muito fácil amar o patrão que é bom. É muito fácil amar quem tem poder sobre as nossas vidas. Quem pode nos prejudicar ou nos abençoar. Mas é difícil você amar quem está abaixo. É difícil você amar conquistado. E aquele homem ama gente que está abaixo dele.
E aquele homem é alguém que ama. Ele se importa com o israelita conquistado, com quem ele está ali para mostrar que o povo de Israel está debaixo da bota. E ao invés dele botar o povo debaixo da bota, ele bota dentro do coração. Porque isso é amar. Quando você olha e vê as pessoas que elas estão abaixo de você, são menores do que você, e você se importa com elas. E o que me chama a atenção é que a fé leva esse homem a um amor, não apenas por quem é livre, não apenas por uma nação conquistada, mas até pelos escravos. Até um escravo doente, que ele podia substituir. Que o que não faltava no mundo antigo era escravo. Dizem que 60%, 70% da população era escrava. E alguns chegam a 90%. Então, se aquele escravo morresse, aquele homem podia comprar vários. Mas aquele homem amava esse escravo. Ele amava Israel e amava o escravo. Então, a prática dele é uma prática de amor. Então, a fé dele leva ele a amar. Mas o texto não diz que ele amava o imperador. Isso era normal. O texto não diz que ele amava o governador da Judéia. Isso era normal. Mas o texto diz que ele amava a nação de Israel. Ama a nossa nação. Aprendeu a amar, porque a fé nos ensina a amar. Porque a fé é a grande escola do amor. E a fé nos ensina a amar os menores, aqueles que não têm nada para nos dar, aqueles que não podem nos oferecer nada. Porque o verdadeiro amor é direcionado para aqueles que não têm como nos recompensar, que não têm como ajudar a nossa vida. Então é um amor desinteressado. É um amor legítimo, que sabe que aquelas pessoas não podem fazer nada por ele, mas assim ele ama. E a fé nos leva à ação, porque os judeus, os anciãos, que nunca iam com Jesus, que não iam com a cara de Jesus, por isso que eu digo que esse texto é ímpar. Os anciãos resolvem ir a Jesus. A liderança de Israel resolve ir a Jesus a pedido deste homem. Veja a influência que ele tem. Veja que, sendo ele um centurião romano, que era para ser odiado pelos judeus e odiar, ele é amado. Porque ama. Certo? Então ele é amado, respeitado, e quando ele faz um pedido, esse pedido se transforma numa espécie de ordem. Ordem da reciprocidade do amor. Ele ama e por isso é amado. E o mais provável é que ele tenha amado primeiro. E o judeu tenha respondido a esse amor ao ver que ele veio ali não para pisar, mas que ele foi impactado pela palavra ouvida na sinagoga e se tornou alguém temente a Deus. Então agora ele ama Israel e ele ama servo. E a pergunta é: como é que nós estamos? Que tipo de discipulado nós temos? Será que nós estamos aprendendo o que a fé implica em amar? E em amar especialmente quem está abaixo? E em amar quem geralmente a gente
foi designado para ter ódio, e em não pisar quem está debaixo da bota, mas tirar debaixo da bota e colocar dentro do coração. E aí os judeus dizem assim, ele é digno. Olha mesmo, para um judeu chegar para um pagão, que ainda nem sequer fez a passagem direta para a religião deles, e dizer ele é digno. Aí vão explicar por quê. Isso porque ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Aquele homem, além de piedoso, ele era generoso. Então a verdadeira fé nos torna, a segunda lição, homens piedosos e generosos. A verdadeira fé fez daquele homem um homem que sempre no sábado estava ali para ouvir. Para ouvir. Ele estava ali. Ali ele não era diferente dos outros. Ali ele não era. E o que eu acho maravilhoso é que ali ele não era chamado para sentar lá na frente. O judeu não dizia assim, ó, vamos chamar aqui o centurião do exército romano e hoje ele vai sentar aqui no altar conosco. Não. Na sinagoga ele era igual aos outros, um assistente, e ele era ainda inferior, porque ele não era judeu, mas ele não estava nem aí para a questão de se ele era igual, maior, acima, abaixo, nivelado. Ele sabia que lá dentro da sinagoga a palavra de Deus transformava todo mundo em iguais. Porque quando você é piedoso, temente a Deus, você não está atrás de cargos. Quando se é piedoso, sabe-se que diante de Deus todos nós estamos nivelados. Cargo você tem no Congresso, onde a pessoa tem um crachá, onde diz, olha, é senador, é prefeito, é governador. Cargo nós temos nos órgãos militares. Na igreja nós temos chamados, dons, talentos, vocações. E aí agora ele está nivelado, ele é piedoso. Ele está ali para adorar a Deus. Ele está ali agora para ouvir Deus. Ele está abaixo de Deus. Mas ele não é só piedoso, ele é generoso. Ele é aquele que está disposto a meter a mão no bolso e dizer, rapaz, ó, eu vi aqui que tem chuva. Eu vi aqui que vocês estão morando no que a gente chama de fim do mundo. Eu vi aqui, porque eu já passei em Roma, eu sei da grandeza arquitetônica. E eu vi aqui que vocês não têm um lugar para se reunir. Eu vi aqui que vocês, nessa cidade, não têm um lugar para se guardar da chuva, para reunir o povo. E ele disse, olha, sabe uma coisa? Eu vou construir uma sinagoga. E aquilo deixou os judeus ainda mais apaixonados. Você já imaginou um romano construindo a sinagoga? Tem que ser muito generoso. Você já imaginou quanto ele não foi chamado de doido pelos colegas? Rapaz, o capitão aí, o nosso general, o nosso comandante, o centurião aí, rapaz, agora, além de frequentar os cultos dos judeus, porque ele corria o risco de perder o respeito da tropa. Da tropa começar a mexer com ele por causa da fé.
Porque muitas vezes a nossa fé é tida como liberdade para as pessoas tentarem nos humilhar. Acham que o fato de nós termos aderido à fé em Deus é sinônimo de que nós somos menores, de que nós podemos sofrer tudo, de que eles podem fazer tudo, de que nós podemos ser pisados. As pessoas têm essa conotação de que nós não somos cidadãos iguais a eles e que temos os mesmos direitos. E as pessoas pensam que nós somos alienados e que desconhecemos os nossos direitos. Mas nós somos cidadãos igual aos outros. E o fato de termos fé em Deus não implica que possamos suportar todas as coisas. E que temos que conhecer as leis, porque não há ninguém que não esteja subordinado às leis. Porque não há ninguém acima da lei. Porque a autoridade só é autoridade se estiver abaixo da lei e de acordo com a lei. Porque a verdadeira autoridade é a lei. Certo? E aquele centurião era um executor da lei, e não a própria lei em si. E aí ele se torna generoso. E agora ele resolve construir. E a pergunta é: será que nós que temos nos convertido à fé cristã, será que nós temos nos tornado pessoas piedosas? Pessoas que realmente vão ao culto sem olhar do lado, sem olhar quem está na frente, atrás, sem dizer assim: rapaz, não me chamaram lá para cima, tô fora, não brinco mais. Não, este homem agora é alguém que diz: olha, estou aqui está muito bom, sentado aqui atrás, olhando assim do lado e dizendo: só tem judeu, e tem outro ali que parece ser de outra nação, mas ali ele está para ouvir. Provavelmente ele não dava muita bola, quem estava do lado estava empolgado, era com aquela novidade, era com aquelas escrituras que haviam atingido seu coração, com aquela graça que emanou na direção do seu coração. E agora ele quer conhecer a lei, a Torá, quer conhecer os profetas, então a cada sábado ele já está: eu quero aprender mais, eu quero conhecer esse Deus que eclipsou, que apagou todos os deuses que eu tinha. Eu quero conhecer este Deus. E por isso eu vou ser generoso. Então agora é alguém completamente de fé. Terceira lição. Quem tem fé tem bom testemunho. Os judeus, incrivelmente, não podiam negar. E os judeus disseram: ó, é digno. É digno. Os judeus deram testemunho dele dizendo: é digno, porque ama a nossa nação e porque nos construiu uma sinagoga. Então por isso ele merece que o Senhor vá lá. Então ele tinha bom testemunho dos de fora. E a pergunta mais uma vez é: será que no nosso discipulado tem ensino de que nós temos que ter bom testemunho? Que nós somos sal da terra e luz do mundo? Porque irmãos, hoje está faltando discipulado. Hoje nós temos muita falta de discipulado. Valdir Bícego diz que a igreja tem uma porta grande na frente e uma porta maior atrás. Porque falta no meio, no recheio, o discipulado. E quando nós imaginamos discipulado, imaginamos assim: a Bíblia tem quantos livros? A gente vai provar para a pessoa uma coisa que ela já sabe.
A gente diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando alguém se converte porque crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que o nosso tema é o discipulado segundo Jesus. A contextualização do discipulado segundo Jesus. Certo? Então esse homem agora dava um bom testemunho. Esse homem agora é alguém de um maravilhoso testemunho. Das pessoas dizerem assim, ó, merece. Se tem alguém que merece o seu socorro, é essa pessoa. Ele não pensava assim, mas o povo pensava. Então, bom testemunho é evidência da fé. Então, piedade é evidência da fé. Generosidade é evidência da fé. Ser diferente, agir diferente é evidência de uma fé genuína. E aí o que acontece? Jesus diz, vamos. Vamos. E veja que esse homem consegue fazer com que Jesus e as autoridades judaicas caminhem juntos. Porque sempre que Jesus se reunia com as autoridades judaicas, havia um confronto. Sempre as autoridades judaicas, elas estavam de forma hostil para com Jesus. Mas agora esse homem faz com que as autoridades judaicas vão lá pedir, implorar a Jesus que venha. E a outra lição é que a nossa fé faz com que as pessoas que nos conhecem sejam também transformadas. Que elas passem a agir diferente do que elas agiam antes. E como nós temos gente que vive conosco, que convive conosco, que está nas nossas igrejas há anos, na nossa comunidade de fé, mas nunca mudou, mas nunca foi transformado, mas que continua com as mesmas atitudes, é uma religião mecânica, canta tantos hinos, lê, ora, prega, ora, dá a bênção, se não der a bênção não terminou. É gente que não muda, é gente que não tem atitude diferente, é gente que não faz paz com quem está em guerra. E esses homens aqui agora esquecem as desavenças, as controvérsias teológicas. Eles não querem saber agora se Jesus afirma ser o Messias, se eles não creem no Messiado de Jesus, mas eles vão lá. Eles vão lá. Por quê? Porque tem alguém que os liga. Tem alguém que eles amam precisando. E tem alguém que eles não tinham costume de ir lá, mas que agora eles são constrangidos a irem lá. Então eles vão, e aí esse é um dos poucos textos que nós não vemos hostilidades entre o povo de Israel para com Jesus. Porque aquele homem, bem antes de se converter, deve ter dado testemunho. Deve ter dito, pessoal, eu sei que vocês não se bicam, eu sei que vocês não se batem, eu sei que vocês têm crenças diferentes, porque o grande problema hoje, e umas maiores brigas estão na crença diferente. A fé que deveria nos unir, que deveria nos passar por cima, nos fazer superar as diferenças, tem sido motivo das guerras. Tem sido motivo do ódio. Nós não podemos odiar as religiões afrodescendentes. Nós não podemos odiar uma pessoa só porque ela é de outra religião. Nós temos que distinguir o católico do catolicismo. O catolicismo, o ismo é a crença, o católico é a pessoa. Nós temos que distinguir o ubandismo do ubandista.
O umbandismo é a crença. E aí esses homens agora mudam de atitude. E aí quando Jesus chega lá, Jesus vai chegando na casa dele, o centurião enviou amigos. E o centurião diz assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. A fé me torna humilde. Que geralmente gente da lei é prepotente. Gente da lei é exaltado, acha que está acima de tudo e de todos. Mas esse homem aqui é humilde, porque a fé se transforma, se manifesta, irradia humildade. E este homem sabia que o judeu tinha o costume de não entrar na casa de um romano. Então, ele chega e ele sabe. O que eu acho maravilhoso é que ele não traz o romanismo para dentro do judaísmo. Ele se adequa ao judaísmo. Ele não diz: olha pessoal, cheguei aqui na igreja, frequentei, gostei da pregação, gostei da leitura da Torá, amo o Deus de vocês, creio no Deus de vocês, vou fazer a sinagoga e agora a gente vai fazer do meu jeito. Agora nós vamos mudar algumas coisas aqui porque eu sou o benfeitor, eu sou o anfitrião. Então agora vamos acabar essa história de que eu não posso entrar na casa de vocês, vocês não podem entrar na minha. Não. Ele respeita a tradição. Ele respeita os hábitos dos judeus. E quando a gente tem fé, a gente passa a respeitar a crença dos outros. A gente passa a respeitar, mesmo que a gente divirja, mesmo que a gente não concorde, mas a gente passa a respeitar a maneira de ser do outro. E aí aquele homem sabe: olha, eu não sou digno que ele entre aqui. Eu não sou digno, e principalmente que ele tem Jesus em alta estima. Então, lembre-se, a fé, outra lição é que a fé, e quando eu digo lição, não estou ilustrando, não estou alegorizando, estou dizendo o que o texto está nos dizendo. Então a humildade se manifesta na vida de alguém que tem uma fé verdadeira. Se alguém tem uma fé verdadeira, não importa o tamanho da sua autoridade, não importa o poder que lhe deram, não importa o que ele galgou na vida, ele não pisa os que estão embaixo, ele não humilha os que estão embaixo, ele não desdenha da fé de quem está embaixo, ele não debocha da crença dos outros. Ele pode divergir, ele pode não concordar, mas ele respeita e ele é humilde. E aquele homem chega e diz: porque eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Se fosse outro, se ele não fosse transformado, ele teria dito o seguinte: vai ser uma honra para esse rabino pobre, novo, entrar na casa de um oficial do Império Romano. Ele vai ver o que é uma casa de verdade. Ele vai ficar empolgado com a minha casa. Não. Mas agora ele não olha para quem ele é. Ele não olha para o que ele tem, porque a verdadeira fé é essa. A verdadeira fé tira os olhos de mim e os coloca em Jesus. Eu deixo de crer em mim para crer em Jesus Cristo.
Eu sempre tenho batido nessa tecla que a verdadeira fé é você deixar de crer em você, no que você pode, no que você é, no que você faz, na sua capacidade. Para crer no que Jesus fez e no que ele pode fazer. Então esse homem agora não consegue mais enxergar o cargo, a sua superioridade econômica. Não. Sua fé está em Jesus Cristo. E talvez seja por isso que ele não se circuncidou. Porque ele deve ter pensado, tem algo mais. Rapaz, esse Jesus aí tem algo mais. Ele ouviu falar de Jesus e ele disse, olha, esse Jesus tem algo mais. E aí ele diz, eu não sou digno. Fé se traduz em humildade. Quem é exaltado nunca teve fé verdadeira. O nosso discipulado precisa bater nessa tecla. Quem é homem e mulher de fé, quem é cristão, é humilde. A fé produz humildade. Rebeca, te amo, minha filha. Amo você e a Sofia. Sofia, um abraço, um beijo grande do vovô. Então ele diz assim, não sou digno que entre. Então nós já vimos, ele é piedoso, ele é generoso, ele é diferente, ele não é esquisito. Esquisitice não é fé. Ele tem bom testemunho. Ele faz com que pessoas que pensam diferente possam caminhar juntos. E ele é humilde. Mas o que me chama a atenção também é que diz assim, aí ele diz assim, é por isso que nem ainda me julguei digno de ter contigo. Veja, o povo disse, ele é digno. Ele disse, eu não. É o que eles acham. Porque Provérbios diz assim, seja outra boca que te louve, não a tua. Porque é muito comum nós dizermos, glória a mim, louvado seja eu. Mas o verdadeiro louvor, o verdadeiro elogio, porque geralmente quando a gente pensa em louvor, o pessoal só pensa em música. Jesus disse, eu não louvo a mim mesmo, há outro que me louva. Há outro que me elogia, que me elogia. Então o verdadeiro elogio vem dos outros, e não de nós. É por isso que os puritanos, eles nunca davam testemunho de si mesmos. Então ele diz, por isso não me julguei digno de ter contigo. E muitas vezes, irmãos, nós somos influenciados pelo que os outros dizem. As pessoas vão tecendo elogios, e a gente vai... Eu sou o homem. Eu sou a mulher. Essa igreja sem mim não viverá mais. O mundo sem mim. Certo? Então, a palavra, os elogios, os incentivos têm esse poder de muitas vezes nos pavonear. Como a crítica. Quem se exalta com a palavra também se abate com a crítica. Então, o mesmo pavão que quando vê a fêmea fica todo bonitão, exaltado, é o mesmo pavão que se encolhe quando vê o predador. Quando vê uma onça, ele não fica todo assim. Ele não fica com aquela cauda linda, não, ele encolhe e perna para quê? De frente. Então tenha cuidado se você anda se pavoneando, né? Porque é fácil se pavonear diante de um pinto. Porque é fácil se pavonear diante de uma fêmea. Porque é fácil se pavonear diante do menor, mas é difícil se pavonear diante de uma onça. Então tenha cuidado. E aquele homem está agora diante do leão, da tribo de Judá. Então não dá para se exaltar diante do leão. Certo?
Então o que acontece? Então tema o leão, então respeite o leão. Certo? Então o que acontece? Aquele homem chega e diz assim: porém, não fui digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ele tinha experimentado o poder que tem a palavra de Deus. É como se ele dissesse: olha, essa palavra de Deus que é lida na sinagoga impactou minha vida, mudou minha vida. E tu falas conforme esta palavra. Tu estás em total harmonia e sintonia com esta palavra. E tu podes dizer apenas uma palavra. É como se ele dissesse: eu li, eu fiquei empolgado. E vamos aqui para o ramo da especulação. Será que ele não foi convertido com a leitura do Gênesis 1? Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz vehaita tohu vavohu verosher al pnei tehom verua Elohim al pnei hamai vayome Elohim vai rir, Será que ele não viu, não ouviu o homem lendo assim? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had. E aí aquela palavra mudou a vida dele, aquela palavra desalojou os deuses, as crenças, o paganismo, e aquela palavra resplandeceu na vida dele e gerou fé, capaz dele acreditar que a mesma palavra tem poder não apenas para mudar vidas, mas para curar. Curar não apenas o corpo, mas curar a alma. Mas curar dos traumas, curar das traições. Quanta gente que está dentro das igrejas evangélicas cheia de trauma. Porque a vida quebrou, porque a vida estilhaçou, porque a vida os pisou, porque os romanos dos dias de hoje, com a sua bota, os trituraram. Tem um monte de gente esmagada. Mas a fé, ela cura. A fé, ela não cura apenas o corpo. Ela cura a totalidade do nosso ser, da nossa existência. E aí este homem diz: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Desculpa. O que me chama a atenção é que ele não diz: eu sou homem que tem autoridade. Ele diz, preste atenção: eu sou homem sujeito, eu estou debaixo de autoridade. Então, era um homem, a fé dele não fazia ele pensar nos que estão lá embaixo, na hora da hierarquia. Fazia ele pensar que ele estava no meio, que ele recebia ordens, e por isso ele dava ordens. Ele está dizendo: tem alguém acima de mim. E ele dizia: eu acredito que tem alguém. Alguém a quem o Senhor obedece. Tem alguém que te delegou essa autoridade. E parece um cristão do Novo Testamento, depois de Paulo. É como se ele dissesse: eu sei que tu és o Filho do Deus vivo. Eu sei que o Pai, eu sei que o Elohim, eu sei que o Yehová, eu sei que o El Elyon, o El Shaddai, o Adonai está contigo. Eu sei que o Verua Elohim, o Rua Elohim, o Espírito, o Rua Adonai, o Espírito do Senhor, ou mais precisamente, o Espírito do meu Senhor, está sobre ti.
Eu sei o que é autoridade, eu estou debaixo. Eu sei que a gente só tem autoridade quando está debaixo de autoridade. Irmãos, e esse é um princípio que nós precisamos descobrir em nosso discipulado. É que eu só tenho autoridade, é que qualquer pessoa só tem autoridade quando está debaixo da autoridade. É que ninguém tem autoridade se não estiver debaixo de autoridade. É que eu só posso exercer a autoridade. Esse homem descobriu que a autoridade vem de estar debaixo de autoridade. Que a autoridade não significa que eu estou acima de todas as pessoas. Que a verdadeira autoridade significa que eu estou abaixo de alguém. Eu tenho lidado com pessoas que dizem, não, vou abrir uma outra igreja porque estão mandando em mim. Eu fui conversar com uma pessoa, ele todo inchado, disse, pastor, a Bíblia diz que se alguém faz uma acusação contra um presbítero, tem que ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Imagine a mim que sou um pastor. Quanto mais a um pastor. Ele não sabia que no Novo Testamento as palavras pastor, bispo e presbítero se referem à mesma pessoa. Porque a palavra episcopos quer dizer supervisor. Então, quando ele estava supervisionando, ele era chamado bispo. Como Paulo diz, o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Paulo não fala assim, o bispo, o presbítero, ele fala do bispo e o diácono. Ele diz, os bispos que estão em Filipos, juntamente com os diáconos. Aí, quando ele vai estabelecer pastores, lá em Creta, ele diz, por isso te deixei aí, ó Tito, para estabeleceres presbíteros. E Pedro diz, eu que sou presbíteros, porque presbítero, teros, quer dizer o mais velho. Porque no judaísmo, ao contrário dos nossos dias, o idoso tinha moral. O idoso era a autoridade. Então, tinha que ser alguém idoso, não neófito, não recém-plantado. E pastor, porque vinha daquela cultura de criar ovelhas, que é a palavra poimê. Poimê. Então você vai ver tudo isso só no capítulo 20 do livro de Atos. Que os presbíteros da igreja de Éfeso, lá não está dizendo assim, os bispos, os paipóstolos, os apóstolos. Não. Os bispos foram lá e Paulo diz para eles, cuidado com a igreja que o Senhor vos constituiu bispos para pastoreardes. É o verbo de poimê. Então ele está dizendo, olha, os presbíteros que Deus constituiu bispos devem pastorear. Então, lembre-se, no Novo Testamento não existe essa escala. A pessoa começa como obreiro, vai para diácono, se não morrer, vai para presbítero, se ainda tiver, se durar muito, vai para evangelista, se durar muito, e eu não quero entrar nesse mérito. Mas saiba de uma coisa, no Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor são a mesma pessoa, deixe de ser exaltado. Quanto mais um pastor. Coitado. Este homem aqui nos deu um exemplo de gente discipulada, de gente que tem fé e fé consciente, dizendo, olha, não, o Senhor disse uma palavra e basta uma palavra, porque eu já sei o que é estar debaixo de autoridade. Eu sei que enquanto eu estiver debaixo da autoridade do imperador, todos os meus soldados vão me obedecer. Por isso eu digo, a um vai, a outro vem, e eles me obedecem, mas me obedecem porque eu estou debaixo da autoridade do imperador. E tem gente que não quer ser pastoreado,
Porque ele não quer ninguém mandando nele. Porque ele não quer ninguém com autoridade na vida dele. Porque ele se tornou um eu. Porque ele quer andar só, porque não quer que ninguém intervenha nos erros dele. Porque quer ser um ditador. Mas esse homem aqui, ele não começou de cima. Ele não disse assim, olha, ele disse, eu estou sob autoridade. Então saiba, a autoridade emana do serviço. Autoridade não é uma hierarquia. Autoridade não é algo que a gente ganha porque passa de pai para filho. Hoje é assim. As comunidades estão passando de pai para filho, para filha, para neto, para bisneto, e aí vai uma dinastia tomando conta das comunidades de fé. E aí o que acontece? Ele diz, porque eu também sou um sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo, este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo fazer isso e ele faz. Jesus fica admirado. Você não pensa que Jesus não se impressiona? Jesus ficou admirado. Agora, quem está boquiaberto é Jesus. Ele olha assim e diz, como é que pode? Onde é que esse homem tirou tanta fé? E aí, diz assim, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando e disse à multidão. Jesus agora usa-o como lição. Digo-vos que nem em Israel encontrei tamanha fé. Agora ele está recebendo o louvor de quem realmente merece. E quem realmente pode louvar. Jesus disse, eu não recebo o louvor que vem dos homens. Na maioria das vezes, eu e você estamos procurando a aprovação dos homens. Nós estamos muito preocupados com o que os homens acham ou deixam de achar sobre nós. O que eles estão falando, o que estão comentando, quais são... E as redes sociais, meu Deus, como a gente vê falsidade. Na rede social todo mundo se te amo, saudade, que desejo de te dar um abraço. A pessoa tá feia, a pessoa diz linda, maravilhosa, a pessoa tá mal vestida, a pessoa diz assim, arrasou. E também, se alguém chegar lá e dizer assim, ó, o vestido não caiu bem. Se a pessoa disser, olha, rapaz, tá feio, tá velho, tá gordo, eita, aí o bicho pega. Aí toda aquela nossa leveza, toda aquela nossa cara sempre bonita, sempre sorrindo, se transforma numa carranca feroz. E aí nós partimos para o ataque. Porque nós estamos preocupados com o que os outros pensam. Se o nosso cabelo está bom liso, se o nosso cabelo está bom assim, se a nossa fé é grande ou pequena, se o povo está reconhecendo ou não. Se estão aplaudindo ou não. Mas esse homem aqui recebeu o louvor de Jesus. Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. E é esse tipo de discipulado que a gente precisa. É de gente que queira assim. Todos nós queremos ser reconhecidos. Ninguém vem dizer, não quero ser reconhecido. Porque a gente canta música. São músicas bonitas, mas a gente canta música e a gente não pensa. Tem uma música que diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Irmão, todos nós gostamos de ser reconhecidos. Todos nós gostamos de um bom elogio. Não vem me dizer que você vive sem elogio. Que você vive sem alguém dizer assim, olha, isso é uma benção. Isso faz bem a alma. Elogio é bom. Agora, o melhor elogio e o elogio a ser buscado e o elogio principal é o elogio de Jesus.
É o aval de Jesus. É Jesus chegar e dizer assim, nem mesmo em Israel. É como se Jesus dissesse, onde eu não esperava, encontrei. Esse homem foi capaz de me surpreender. E de quem você está buscando reconhecimento? E aqui eu vou contar uma história para encerrar essa meditação. Diz que um casal de missionários foi para a China, dos Estados Unidos, foi enviado e trabalhou lá por 50 anos. E lá eles sofreram, passaram necessidades, privações, foram perseguidos, tiveram que se adaptar, renunciaram à boa vida, pegaram todo tipo de doença, sofreram e após 50 anos de trabalho foram jubilados. E tiveram a oportunidade de voltar para casa. E já velhos, cansados, pegam um navio e voltam para casa. E aí no meio da viagem eles vêm na terceira classe no navio. E aí o marido diz, minha velha, será que a igreja lembrou de nós? Será que a igreja lembrou de mim, de você, do trabalho que nós fizemos? Será que eles vão estar lá no porto para nos receber, para nos aplaudir? E ela disse, meu velho, a gente só vai saber na hora. Quando eles vêm chegando, eles veem banda de música, bandeirola, muita gente no porto, e aí ele fica entusiasmado. Ele diz, não esqueceram. Eles estão aí. E como eles são os últimos a descer, porque eles vêm na terceira classe, quando eles descem não tem mais banda, não tem mais ninguém ali. Todo mundo foi embora. Alguém mais importante deve ter vindo. E aí eles descem frustrados, principalmente o velho, o idoso. E ele diz, é isso que Deus tem para nós, né? Depois de 50 anos, depois de tanto sofrimento, depois de tanto trabalho. Eles resolvem esperar, dar mais um tempo, mas ninguém vem. Ninguém lembrou. E aí ele vai para casa de táxi, mas a esposa resmungando e dizendo, é isso que Deus tem. Que agora estão nos Estados Unidos, sua pátria. E eles dizem, esqueceram de nós. É isso, Jesus, que o Senhor tem para depois de 50 anos, quando a gente volta para casa, quando a gente chega em casa. Cheguei na minha terra, cheguei na minha pátria, cheguei na minha casa. E ninguém me reconheceu. Ninguém veio fazer um elogio, ninguém veio dar os parabéns e dizer, olha, parabéns. Todo mundo esqueceu, não teve ninguém, nem da família, para estar lá, para nos dar uma carona. E voltaram para casa e ele chateado, entristecido. Isso é normal. É normal quando você espera uma coisa e essa coisa não acontece, que a gente fica frustrado, incompreendido, sem compreender, cheio de porquês. E aí aquele homem chega para a mulher dele, e a mulher dele está tranquila. Porque no casal é assim, quando um perde a cabeça, o outro tem que estar tranquilo, não dá para perder os dois. E aí ele diz, olha, fique aí que eu vou sair para esfriar a cabeça. E ore e pergunte a Jesus se é isso que ele tem para nós depois de 50 anos, quando a gente chega em casa. Aí ele andou 2 horas, voltou. Aí encontrou a mulher estava lavando a louça, tranquila. E ele disse, orou? Ela disse, orei. Orei sim. E ele respondeu? Respondeu. E o que foi que ele disse? Ainda não chegamos em casa. Foi isso que ele disse. Entendeu? Aqui, nem sempre nós vamos ser reconhecidos.
porque nós ainda não chegamos em casa. Que Deus te abençoe. Quando chegarmos em casa, aí sim, ninguém será esquecido. Então, faça o seu trabalho. Ainda não chegamos em casa. Deus abençoe. Até mais tarde.